Olá! Na terceira unidade da nossa disciplina, a gente vai analisar os conceitos de patrimônio cultural, memória social e identidade cultural. E também vamos tecer diferenciações e aproximações entre a esfera material e a simbólica. Portanto, a gente tem essas três categorias muito importantes, que é o patrimônio cultural, a memória social e a identidade cultural, que são perpassadas pelo campo material e pelo campo simbólico. Aqui na nossa disciplina, a unidade 3, ela tem início dia 1º e ela vai até o dia 11 de abril. E o texto indicado é a unidade 3 do nosso livro base, que é intitulada Dois temas interessantes e interligados, memória social e identidade. Tal como a gente fez na unidade 1, a atividade avaliativa da unidade 3 é participar do fórum avaliativo com uma argumentação embasada no texto base, no mínimo 2 vezes, sendo a primeira a sua resposta à questão que foi posta e a segunda um comentário da resposta de algum colega que também deve ser devidamente fundamentado. O prazo para a realização dessa atividade é o dia 11 de abril. A unidade 3 do nosso livro base, ela tem como objetivo fornecer algumas bases teóricas e conceituais para compreender os principais conceitos que sustentam a discussão, as discussões, aliás, sobre as temáticas da construção da identidade e da memória social, porque não tem como a gente debater cultura, produção cultural, dispositivo cultural, protagonismo cultural, inclusão social, sem debater construção de identidades e sem debater a própria memória social, porque nenhum indivíduo que vive em sociedade, ele possui uma memória apenas individual. Ele também tem a memória coletiva, que é balizadora de pensamentos, de significações e de ações. E aí, dentro desse mesmo objetivo, nós também vamos debater as definições de patrimônio cultural, material e imaterial, e a ênfase que a autora atribui está na cultura brasileira. Então, como objetivos específicos, ela pontua reconhecer o que é o patrimônio cultural, a memória social e a identidade cultural, e identificar os patrimônios culturais materiais e imateriais. Inicialmente, ela traz um conceito de Halbach, que é um estudioso da memória importantíssimo, fundamental em toda pesquisa científica que quer debater a memória, e aí ela vai dialogar sobre a memória social a partir de Halbach. O que ele fala? O conceito de memória social tem origem no pensamento de Maurice Halbach, vindo da sociologia de Durkheim, e trata de uma abordagem da memória como um substrato do conhecimento coletivo e culturalmente conhecido por determinado grupo em certo contexto social. Difere da forma cognitiva de estudo da memória como associada à atenção e à percepção. Então, quando a gente fala de memória social, a gente não está falando daquela memória, do que eu comi ontem, do que eu fiz na semana passada. Não é isso. A gente está falando daquele conhecimento coletivo e culturalmente conhecido por determinado agrupamento social em um determinado tempo histórico. Então, dessa forma, a memória social ela é multidisciplinar. Por quê? Porque ela vai dialogar com outros campos. A construção da memória social, ela atravessa N conhecimentos. Desde o chá para curar a gripe que a minha avó me ensinou, que a minha mãe sabe, que eu ensinei para minha filha, a essa discussão, por exemplo, que a gente faz sobre a própria memória social. Então, uma outra questão importante sobre a memória é que ela é uma construção. E como construção, ela está eminentemente relacionada ao movimento histórico e ao próprio posicionamento diante da abordagem científica que a gente faz acerca desse tema. Então, memória
quando a gente faz um exercício de memória, uma pesquisa historiográfica, por exemplo, que é a minha área, eu trabalho com história da imprensa, a gente não busca reconstruir o passado, não é o acesso ao passado tal como ele aconteceu, mas a gente acessa esse passado a partir das memórias que dele foram registradas ou que a gente constrói. Porque a memória, ela é construída e reconstruída cada vez que ela é acessada, cada vez que ela é contada, cada vez que ela é registrada. E aí a autora traz aqui um outro autor muito importante para esse debate sobre a memória, que é o Jacques Legoff. Ele fala: a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e da sociedade de hoje. E aí ela apresenta a seguir uma figura, que é a figura 4, que expressa a memória como um processo de adquirir, armazenar e recuperar informações. Então, a memória social, ela trata dessa reconstrução, daquilo que a gente acessa do passado, como a gente acessa e como a gente significa esse passado. E aí, posto isso, esses conceitos iniciais, a autora vai debater a diversidade e o patrimônio cultural. Então, ela traz uma pesquisa de Helder Alves, que cunhou um trabalho intitulado Diversidade Cultural, Patrimônio Cultural, Material e Cultura Popular, a Unesco e a Construção de um Universo Global, no qual algumas questões importantes acerca da diversidade e do patrimônio cultural são pontuadas, tais como: o que é patrimônio cultural? Em primeiro lugar, é bom saber que a Constituição Brasileira de 88, no artigo 216, estabelece o que é, pelos termos da lei, o patrimônio cultural brasileiro, e pontua: é composto pelos bens de natureza material e imaterial, ou seja, os bens materiais e os bens simbólicos. Então, o nosso patrimônio cultural é a nossa herança comum, que aí envolve formas de expressão, modos de criar, modos de viver, criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticos, culturais, e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Isso é o que consta no texto da nossa Constituição Federal. Então, o patrimônio cultural de uma nação, de uma região ou de uma comunidade, ele é composto por essas expressões materiais e simbólicas que existem ali naquele local, naquele lugar. E aí a gente pode pensar, por exemplo, desde a arte popular, a dança, comida, religiosidade, gastronomia, enfim, isso constitui o nosso patrimônio cultural imaterial. Mas a gente também tem o patrimônio cultural material, como, por exemplo, as obras de arte, que estão nos museus, e aí os livros, enfim, e aí vai. O patrimônio material, o patrimônio cultural material, é aquele que tem uma materialidade física. Pode ser um móvel antigo, um objeto, uma construção, enfim, ele tem a sua materialidade física. E ele pode estar dentro da perspectiva da arqueologia, da paisagem, da etnografia, ele pode ser histórico, ele pode estar nas belas artes, enfim. E aí você tem, dentro desse conjunto de patrimônios culturais materiais, os bens imóveis, como núcleos urbanos, sítios arqueológicos, enfim, os bens coletivos, individuais e as próprias coleções arqueológicas, museológicas, bibliográficas, arquivísticas, fotográficas, videográficas, cinematográficas, etc. De modo que o patrimônio cultural brasileiro patrimônio material brasileiro, ele é compreendido por todo objeto ou construção que contém relações com a nossa cultura brasileira. Isso segundo uma definição
do IPHAN. No texto tem alguns links, tem algum material multimídia interessante, né, de ser acessado. E, por fim, ela vai debater o patrimônio imaterial, né? Qual a diferença do patrimônio imaterial para o material? A gente já pontuou algumas coisas aqui, mas essa natureza imaterial, que a gente também chama de simbólica, ela é cultural. O simbólico é o cultural e diz respeito às práticas, aqueles domínios de vida social que se manifestam em saberes, em ofício, em modo de fazer, em celebração, em expressão, ou seja, em cultura, que ele abriga a natureza imaterial, abriga práticas culturais coletivas, né? Então, esse patrimônio cultural imaterial, não é que ele é transmitido de geração para geração, como pontua aqui no texto, a partir de uma citação do IPHAN. Ele é significado e ressignificado o tempo inteiro, a cada instante, né? A cada dia de vida, a cada relação social estabelecida, a cada processo de significação que é realizado. Porque não existe nenhuma ação sem pensamento. Toda ação é precedida de um pensamento, toda ação é precedida de uma significação. Então, ela cita aqui, lá na página 53, a própria literatura de cordel, né, que é tida como um patrimônio cultural imaterial brasileiro. Assim como a gente pode afirmar que determinados pratos, como a feijoada, o arroz com piqui, enfim, também são parte do patrimônio imaterial brasileiro. E esse imaterial, ele se desdobra na própria materialidade, porque ele se materializa em uma comida, ele se materializa, né, em um livreto de cordel, ele se materializa em uma dança, em uma festividade, em uma religiosidade, né? Então, basicamente, é isso que essa unidade se propõe a debater. Lembrando que a nossa atividade, ela corre no fórum e que é sempre indicado que você faça as atividades propostas no texto base como exercício de estudo, né, de fichamento do texto e de aprendizado. Até mais!